Com texto inédito de Sérgio Roveri, direção de Eduardo Figueiredo e contando com os atores Anderson de Rize e Maurício Machado no elenco, a peça Um Beijo em Franz Kafka é inspirada em uma carta que Kafka escreve ao seu grande amigo Max. E nós do Mosaico estamos aqui no auditório do MASP para conhecer essa história. Vamos lá? O espetáculo é muito interessante porque é um embate entre dois grandes amigos, então existe uma identificação imediata da plateia. Apesar de serem dois grandes intelectuais e escritores, eles estão falando de uma coisa essencialmente que todo mundo se identifica, que é uma relação afetiva, que é uma relação de amizade muito profunda. Eles foram muito amigos, né? Se conheceram na faculdade quando tinham 20 e poucos anos, né? Em Praga. E aí, numa palestra que o Max estava dando sobre Schopenhauer, Kafka estava ali vendo. Acaba a palestra, ele segue o Max, né, a caminho de sua casa. Surge, nesse momento, uma admiração, né, de um pelo outro. Quais materiais vocês tiveram para compor a peça? Então, nós tivemos um preparo com uma professora, ela tem doutorado em Kafka. Eu procurei ler parte da obra dele, tenho muita coisa ainda para ler. E aí, quando me veio o convite do Eduardo, que eu faria o Max, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, então, eu queria ler algumas coisas do Max, que você tem? Porque eu nunca li uma obra dele. Apesar de ter poucas informações das obras do Max, a gente tentou trazer essa relação mesmo, de uma relação como se fosse de um casal mesmo. Apresentar a importância que a gente tem hoje mundialmente do Kafka a partir do Max Brod, de uma atitude dele, de negação de um pedido de um amigo. Não cumpriu o pedido do Kafka, que era incinerar, né, que era queimar as obras dele, né? Toda a obra dele, ele viveu no final do século XIX, início do século XX, ele tem um questionamento muito pós-guerra na produção dele e, inclusive, grandes pesquisadores que dizem presságios na obra dele sobre o que estava por vir na Segunda Guerra, né? Sobre o que todos os judeus passaram na Segunda Guerra. Passei também a estudar melhor sobre todos os dogmas, né, do judaísmo, para viver o Kafka, o universo mais sombrio e o universo mais solar do Kafka, porque apesar das pessoas terem uma ideia mais escura do Kafka, o Kafka era um sujeito muito alegre, muito divertido, entre os seus, né? A obra do Kafka fala diretamente sobre questionamentos do humano, né? Tem sempre um poder sobre o indivíduo que vai traçando e dando as diretrizes da vida dele. Então é muito legal analisar essa relação de poder numa sociedade como a nossa, né? Onde todos nós nos deparamos com situações de conflito o tempo inteiro e sempre a gente está refletindo da condição do ser humano e como a gente se relaciona com o próximo, né? Porque tem uma questão muito do discurso. A gente efetivamente segue os princípios humanitários, né, previstos inclusive em grande parte das religiões. Se você sair daqui tocado e ter vontade de ir a um novo espetáculo de teatro, se você tem vontade de ler a obra do Kafka, para mim é maravilhoso. Então venha ver Um Beijo em Franz Kafka. Os atores estão ótimos, nós temos música ao vivo, é um deleite, vale muito a pena. Bom, então nós queremos convidá-los a assistir o nosso espetáculo Um Beijo em Franz Kafka. Sextas e sábados às 21 horas, domingo às 20 horas, curta temporada. Até quando? Até 2 de dezembro. E nós estamos nas redes sociais, Instagram e Facebook. Entre em contato com a produção, que a gente quer ir para a sua cidade também, viajar esse Brasil todo. Um beijo em Franz Kafka. Esperamos vocês.